dando continuidade aos nossos vídeos acerca da história da educação no Brasil, nós vamos falar hoje sobre o período joanino e adentrar no período imperial. Vamos tratar desse contexto histórico lá da Europa para a gente entender por que Dom João, sua família e os funcionários vêm para o Brasil. Então, o que acontece? Na Revolução Francesa, lá na Europa, o Napoleão Bonaparte ele vai conquistar muitos territórios, ok? E nesse contexto aí, Napoleão vai decretar um bloqueio continental, isso no ano de 1806, tá? E esse bloqueio tem a tentativa de isolar a Inglaterra do continente. Então a gente vê aí Inglaterra e França sendo inimigas, né? O bloqueio proibia que as nações europeias comercializassem com a Inglaterra. Isso porque a França e a Inglaterra elas eram inimigas no âmbito territorial e industrial. O problema é que muitos países eram dependentes economicamente da Inglaterra, principalmente Portugal, que tinha muitos tratados e acordos diplomáticos assinados com os ingleses. Nesse período, Portugal ele era comandado por Dom João. Dom João era o regente do país e era filho da rainha Maria I. Como a rainha era considerada louca, era Dom João que regia então Portugal, né? O que traz então a família real para o Brasil? Dom João ele passa a ser muito pressionado pelos franceses, né? Porque ele não está cumprindo o bloqueio continental e ele continua a comercializar com a Inglaterra. E aí, por outro lado, os ingleses começam a pressionar Dom João porque eles sabem que Portugal depende economicamente deles. Então, o Dom João se vê numa sinuca de bico, como a gente fala. Na iminência de uma invasão, né, dos franceses lá para Portugal, e Portugal sabendo, né, Dom João sabendo que o seu exército é muito menor, que seria insuficiente, ele resolve, apoiado pela Inglaterra, a transferir a corte portuguesa para a sua maior colônia, que nesse período sua maior colônia é o Brasil. Então, nesse contexto, vem a família real para o Brasil e a gente pode falar que inicia em 1808 o período joanino, quando chega a família real no Brasil. E chega com quase 15 mil pessoas, entre funcionários e pessoas ligadas à corte. Então, em março de 1808, a corte se instalou no Rio de Janeiro, né, que desde o período pombalino já era a capital do Brasil. E aí, nesse período, acontecem mudanças significativas no Brasil por conta dessas pessoas que chegam, né? E a gente vai ter um novo período aí na educação brasileira. Então, o que muda com essa família real, com Dom João no Brasil? Primeiro, uma mudança estrutural, né? O Rio de Janeiro não tinha condições de receber 15 mil pessoas. E aí o que eles fazem foi preciso que o rei expulsasse antigos moradores de suas casas para abrigar os membros da corte. Então nós temos uma mudança aí estrutural. A abertura dos portos, né? Que foi assinada logo quando eles chegaram aqui. Os ingleses, eles financiaram a vinda da corte para o Brasil. Só que tinha que ter uma contrapartida, né? Nesse caso, eles pressionaram para que Dom João permitisse a abertura dos portos, né? Porque isso era vantagem econômica para a Inglaterra. E essa abertura, então, possibilita o comércio da colônia com outras nações, que até então não havia, né? E isso vai ser significativo para a emancipação do Brasil. A abertura dos portos rompeu com o chamado Pacto Colonial, que garantia a exclusividade do comércio da metrópole com a colônia, ou seja, de Portugal com o Brasil. Então, é um passo significativo. E
entre esses tratados que Portugal tem com a Inglaterra, vai estar a abolição da escravidão, né, da escravatura, o que veio acontecer só em 1888, mas é significado dessa aliança que Portugal tem com a Inglaterra. E nessa vinda para o Brasil, nós podemos dizer que tem novos ares, né? Rio de Janeiro vai mudar, né? E não só o Rio de Janeiro, depois vai se expandir algumas mudanças aí para o território brasileiro. Vai ter a criação das instituições com a finalidade de tornar a vida da corte portuguesa melhor e melhorar a economia local, né? Então vai ter a criação do Banco do Brasil, do Teatro Nacional, da Biblioteca Nacional, do Jardim Botânico. Ele vai investir, o Dom João, na construção de estradas, né? E também ele vai abolir a lei que proibia fábricas no Brasil. Então a gente começa a ver um desenvolvimento aí econômico e industrial no Brasil. Em 1818, a Dona Maria I, que é a rainha, ela vem a falecer, né? E transforma então o regente, que é o Dom João, em Dom João VI, rei de Portugal, né? Então o Dom João, que era apenas um regente, passa a ser o rei. E aí, por volta de 1820, a população portuguesa, sofrendo uma crise econômica no país e pela insatisfação e não reconhecimento da autoridade inglesa, passa a pressionar o Dom João, que agora é rei de Portugal, para voltar para o país. E esse movimento ficou conhecido como a Revolução Liberal do Porto, que exigia também uma constituição que garantisse o fim do absolutismo português e a recolonização do Brasil, que a essas alturas já estava em via de pró-independência, né? Então o Brasil está se encaminhando para a independência. Então o Dom João acabou por ceder a essa pressão de Portugal, deixa o seu filho Dom Pedro cuidando do Brasil como regente do Brasil e volta para Portugal. E o Dom Pedro aqui no Brasil, ele vai dar vazão a essa questão do processo de independência do Brasil, tá? Então, em 1821, o Dom João VI volta para Portugal e em 1822, o seu filho, Dom Pedro I, proclama a independência do Brasil e em 1824 vai outorgar a primeira Constituição brasileira. E a educação, como que fica nesse período? Então, em 1823, teve um decreto que criou no Rio de Janeiro uma escola que deveria trabalhar segundo o método de Lancaster ou ensino mútuo, né? O que é esse método de Lancaster? Ele é conhecido como o sistema monitorial, né? Esse método de ensino pregava que um aluno treinado mais adiantado nos conteúdos, que era o decurião, deveria ensinar um grupo de 10 alunos, que é a decúria, sob a orientação e supervisão de um inspetor. Então, em 1823, a gente tem esse vestígio num decreto do Rio de Janeiro, que o método de ensino que estava sendo colocado, né, em um documento oficial era esse método mútuo do Lancaster. Em 1824, na primeira Constituição do Brasil, dizia que a instrução primária era gratuita a todos os cidadãos. Então a gente vê aí uma continuidade do período pombalino em que o Estado ele passa a deliberar sobre a educação, a ofertar a educação, e a gente vai ver em 1824, na primeira Constituição do Brasil, essa normativa da instrução primária ser gratuita e a todos os cidadãos, uma coisa que não vai acontecer nesse período, né? Se a gente for olhar os dados de hoje, 2021 ainda, a educação, o ensino fundamental dos anos iniciais ainda não é universalizado no Brasil, né? Então até hoje a gente não tem
essa totalidade que todos estejam na escola. E nessa época, então, muito pior ainda. Em 1827, né, uma lei determinou que deveriam haver escolas de primeiras letras em todas as cidades, vilas, lugarejos do Brasil e escolas de meninas nas cidades mais populosas. Mas isso também não aconteceu. Por que escola de meninas? Porque nessa época tinha escolas para meninos e escola para meninas, ok? Sobre a formação de professores, pouca atenção foi dada ao ensino técnico profissional nesse período, tá? Não haviam cursos para formar os professores, né? Embora a lei de 1827 falava que os professores que não estavam preparados deveriam instruir-se em curto prazo, né, à custa do Estado, não haviam escolas para preparar os professores, né? Então, os professores eles eram selecionados nesse período a partir de 3 condições: maioridade, ou seja, eles precisavam ter idade; moralidade, que era uma coisa muito comum e presente nesse momento, né? As mulheres, né, serem recatadas, não podiam ser divorciadas, tinham que ser de família, né? E capacidade. Às vezes havia concursos públicos, mas às vezes não. Aqueles melhores lá, alunos ou pessoas que eram consideradas que tinham um dom, que tinham talento para isso, eram essas pessoas que eram chamadas para dar aula nas escolas, né? As primeiras escolas normais, que são escolas para a formação de professores, foram criadas em 1830 nas províncias da Bahia e do Rio de Janeiro. Só que os resultados foram pouco promissores. Não havia escola para formação de professores e não havia professores para essas escolas de formação de professores. Então a gente tem um paradoxo aí, principalmente para aquelas disciplinas didáticas, né, de como ensinar a ensinar. Não havia professores preparados para isso. Em 1875, lá no Rio de Janeiro, foram instituídas 2 escolas normais, uma para o sexo feminino e uma para o sexo masculino. E aí, em 1880, se torna uma escola única e a partir daí podemos dizer que começou-se o desenvolvimento das escolas normais no Brasil. Então, vocês vejam que até 1880 a formação de professores estava meio que em stand-by, né? Então, não havia o desenvolvimento. E se não tem formação de professores, quem são os professores que estão dando aula, né? Então, fica aí para a gente pensar, tá? Em 1834 tem um ato adicional que é importante, né, que vai tratar sobre a instrução pública, né, e vai dividir a responsabilidade, digamos assim. As províncias, que são os estados, vão ficar responsáveis por legislar sobre a instrução pública e vai ficar para o poder central o ensino superior. Tá? Então a gente começa a ver uma organização que não é muito diferente do que a gente tem hoje. Os estados eles deliberam sobre a educação infantil, sobre o ensino fundamental e médio e fica para a União o ensino superior, correto? Então a gente começa a ver esse movimento lá em 1834. Só que nesse momento não tem o poder central deliberando, como nós temos hoje a União deliberando sobre base nacional comum curricular, que cada um deve seguir, né? Vamos uniformizar. Não tinha, era cada um por si, né? Então isso vai ser prejudicial. As províncias, então, elas começam a criar liceus com ajuntamento de aulas em um mesmo lugar, com a intenção principal de ofertar as disciplinas exigidas nos exames para o ingresso do ensino superior. Então, em geral, a gente tem o seguinte resumo: o ensino primário, ele era ministrado por profissionais leigos, porque não havia escolas normais. O ensino secundário, ele era um ensino avulso, de frequência livre, né, sem uma organização seriada, tinha mais a intenção de preparar o aluno para o ingresso no ensino superior. E o ensino superior
cuidado pelo poder central era reduzido a poucas escolas isoladas destinadas à formação de profissionais liberais, especialmente no campo do direito. Então nós vamos ter nesse período faculdades, como a Faculdade de Direito de São Paulo e Recife, as faculdades de Medicina do Rio de Janeiro e de Salvador, a Escola de Engenharia no Rio de Janeiro, né? Só que ao final do Império, o que a gente tem? Cerca de 15% da população matriculada nos cursos. Então, uma porcentagem muito pequena, e a gente pode, perceber que essa população que estava, esse 15% de população que estava matriculada nas escolas, seja do ensino primário, secundário, superior, eram pessoas da elite. Embora a Constituição falasse da instrução primária para todos, isso não é uma realidade. Ok, pessoal? Por hoje é só. No próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse período imperial, esse período que a gente tem aí a presença do método intuitivo, iniciando aí a Primeira República. Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus e até a próxima!